Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde. Mais uma vez, o tempo está instável em Santo Ângelo. 1h35 deste 10 de setembro de 2014. O nosso tema de hoje é a pedagogia. Alguns assuntos relacionados à questão da família e à questão da escola. E também, no final do nosso bate-papo aqui, com a professora Heloísa Helena Appel-Mazo, a gente falará sobre um boato de que o curso de pedagogia seria extinto na URI. Além disso, também será explicado o que vem a ser a iniciação à docência. Eu começo a minha conversa com a professora Heloísa, o nosso ponto de partida é sobre a importância da educação de valores para a formação moral de qualquer pessoa. Isso começa em casa e a escola, desde os anos iniciais, assume um papel de tratar também dessa questão. Mas não que toda a responsabilidade dessa educação de valores morais esteja a cargo da escola. Muito boa tarde, professora. Eu coloco esse assunto assim como ponto de partida, lembrando dos diversos pais que nos ouvem nesse momento dentro dos seus veículos, levando seus filhos para a escola. Além do trânsito sempre muito conturbado em torno das escolas da cidade, existem questões do cotidiano que, por vezes, a gente acaba transferindo para a escola coisas que poderiam ser resolvidas dentro de casa, desde o começo resolvidas dentro de casa. Por exemplo, é comum ouvirmos no final das férias coisas do tipo: esse guri tá impossível dentro de casa. As aulas começam segunda-feira e talvez ele melhore o seu comportamento. Como que a senhora vê uma questão dessas, professora? Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Bom, na verdade, tu traz uma questão assim bem nevrálgica, né? Que é a questão educacional e aonde perpassa, num primeiro momento, o lugar da família e a importância da família nesse processo, e a questão da escola enquanto espaço de complementação de valores e de questões que a família já vem estruturando, né? Na realidade, o que se vê hoje nós vivemos num mundo bastante conturbado, muito dinâmico, né? Onde os pais têm muitos afazeres, existe uma demanda muito grande e os pais precisam atender essas demandas. E, na verdade, a maternidade e a paternidade hoje é uma questão bastante complicada, né? Uma vez que educar, Fábio, requer tempo e paciência, né? Nós, enquanto pais, professores, né, educadores de um todo, porque todos nós somos educadores, nós precisamos compreender que na medida em que nós fizemos a opção, que às vezes não é uma opção, né, temos que lembrar que ela acontece. Bom, desde que ela acontece, no momento em que ela passa a fazer parte da nossa vida, é nossa responsabilidade, uma vez estarmos com um sujeito em formação. E esse processo inicial é extremamente importante. E essa terceirização que tu colocas assim, né, de uma forma, bom, quando agora terminou as férias, essa menina está muito rebelde, agora a escola vai dar um jeito. Na verdade, a instituição escolar, o papel dela não é esse, né? O papel da escola é auxiliar a família, inserindo esse sujeito dentro de uma cultura elaborada, que seria os conhecimentos já acumulados, e aliar a isso e dar um significado a esses conhecimentos, de maneira que esse sujeito possa se inserir na sociedade como um cidadão humanizado, como um cidadão consciente, como um sujeito capaz de exercer a sua cidadania. Então, nesse processo, para que nós consigamos chegar a isso,
é imprescindível que os pais se aliem à escola, que o pai passe do portão da escola, converse com os professores, tome conhecimento realmente de quem são os seus filhos ou quem é o seu filho, porque muitas vezes nós, enquanto professores, ouvimos reclamações de colegas onde nos relatam que os pais muitas vezes não conhecem realmente os filhos que têm. Né? Em razão do excesso de trabalho, né? Horas a fio, e quando chegam em casa, muitas vezes o tempo disponível é tão exíguo que os pais, em alguns momentos, fazem a opção de deixar de ser pais para se tornarem amigos dos filhos. Não que ser amigo não seja imprescindível, é algo fundamental. No entanto, nós não podemos deixar as nossas atribuições enquanto sujeitos que estamos responsáveis pela formação dessa criança, deixar, né, para que a escola faça esse papel. Porque a escola não tem como exercer, né, e dar conta de tantas atribuições. Né? Então, me parece que essa é uma questão assim que os pais hoje precisariam ter, talvez, grupos de pais para auxiliá-los a pensar sobre a questão da educação. Né? Me parece que isso é uma carência que nós temos, porque não existe escolas para pais. Né? E quando eu trabalho com o pessoal na pedagogia, eu sempre digo, olha, nós temos que ter calma, porque, na verdade, os pais tentam fazer o melhor que podem, mas desconhecem muitas vezes questões que são imprescindíveis. Daí a gente poderia nomear várias, como a questão da atenção, a questão do brincar dentro de casa, que muitas vezes eu não consigo entender, o meu filho está insuportável. Por quê? Porque muitas vezes ele está me dizendo, olha para mim, eu quero que, né, vem brincar comigo, eu quero que você me escute. Algumas questões em relação a isso, isso é muito claro, né? Alguns pais, e aí a gente entra de ter uma capacidade de empatia, de se colocar no lugar da criança e de se colocar no lugar do pai também. Em algumas situações, o final da tarde, o começo da noite, é um momento de extremo cansaço para os pais. Exato. E também é de cansaço para a criança. Sim. Grande parte das soluções é colocar a criança em frente, eu digo essa da primeira infância, em frente a Peppa Pig, por exemplo, que é a onda do momento aí, né? Sim. Que funciona como uma espécie de um narcótico com a criança. E, inclusive, os valores até passados, em especial por esse desenho, são bastante interessantes, né? Ele tem uma pureza, uma essência, assim, mas que os já mais crescidinhos, a partir dos 7, 8 anos, já acham aquilo coisa de criança. Sim. Então, nesse ponto seria... uma saída que os pais encontram. Eu conversando com pais que têm filhos nessa idade, eles dizem que, no momento, a solução é essa. E isso é lamentável de ser uma solução diária. Se isso for usado como recurso em determinadas situações, tudo bem. Eu colocaria uma outra questão. Os brinquedos existentes, eles... eu quero contar até um episódio, que bom que estão sendo resgatados, vamos dizer. Eu considero uma charge vista nos últimos dias espetacular sobre esses tempos. Um carrinho de lomba, como nós diríamos aqui, ou rolimã, uma corda de pular, mais uma bola, uma bicicleta de 3 rodas, todas juntas, e um grupo de 6 criancinhas em torno desses brinquedos, fotografando estes brinquedos com um celular ou uma câmera, com uma cara de absolutos idiotas, né? É um retrato dessa nossa época. E daí, também para ilustrar essa situação, a fábrica de brinquedos Estrela, ela finalmente se recompôs dentro de uma realidade que muito complicada com a invasão chinesa que ocorreu aí. Era uma fábrica nacional com direitos
patentes de diversos brinquedos criados no país e que estão de volta. Eu, dias atrás, consegui encontrar um clássico, que é um joguinho que se usa varetas e bolinhas, que a gente enche de... Caicai. É caicai ou coisa assim. Acredite, professora, isto custa R$12, tá? E é um brinquedo que envolve uma relação pai e filho de horas. Exatamente. E isso substitui qualquer brinquedo eletrônico, enfim. Então as soluções, elas estão aí dentro desse convívio, e ali, nesse momento, eu acho que a gente pode estar passando valores morais, valores éticos, de aprender a jogar direito, de respeitar as regras e tudo, e isso dentro de casa. As regras não precisam ser ensinadas apenas na escola. Então eu acho que isso seria um caminho, de repente, para essa questão moral que eu coloco aí. Eu gostaria que a senhora, dentro dessas ilustrações aí, que a gente tentasse sugerir algumas coisas também para os pais. Na verdade, o que eu vejo, Fábio, é que nós, enquanto no mundo, no nosso universo adulto, nós nos organizamos muitas vezes com horários para diversas atividades. Só não deixamos um horário reservado para o estabelecimento de vínculos afetivos, né, que são imprescindíveis, com as pessoas, com a nossa família, né, e principalmente com as crianças. Criança, ela é agitada, a criança demanda da gente energia, mas ela nos recarrega de energia. E quando tu colocas nessa questão do brincar, me parece que nós adultos, nós vamos ficando muito rançosos, né, ranzinzas. E daí nós queremos nos afastar de tudo que nos lembra a infância. E nesse processo nós vamos nos afastando da vida. E passado algum tempo, é bem possível que os pais se olhem e não reconheçam os seus filhos. E não compreendam o porquê desse afastamento. Na verdade, o brincar é um dos aspectos fundamentais para que eu consiga trabalhar e introduzir no universo infantil todas essas questões que tu colocas. A questão do respeito ao outro, a questão do esperar a sua vez, a questão de eu saber me organizar cognitivamente. Hoje, a grande questão dos pais é desenvolver os filhos dentro do aspecto, o quanto mais ele puder cognitivamente, ele tiver uma melhor desenvoltura, um melhor desempenho, me parece que essa é uma das grandes questões. No entanto, estamos esquecendo que não adianta eu ter um sujeito extremamente desenvolvido cognitivamente se ele não tiver a capacidade de estabelecer relações interpessoais. E essas relações interpessoais, na verdade, de um modo muito simples, saber conviver com pessoas, né? Então, o nosso mundo hoje carece de humanidade. E essa é uma questão que começa dentro de casa. Dentro da psicologia, a gente, lendo clássicos, se percebe, se fica claro que, na verdade, nós não nascemos gente, nos tornamos gente, né? Nós desenvolvemos nosso lado humano a partir das relações que nós estabelecemos. Então, quando os pais não conseguem conviver com seus filhos, seria interessante perguntar até que ponto e em que proporção eu estou efetivamente me empenhando para desenvolver essas questões, que é a questão humana, né? O ser, eu conseguir conviver com as diferenças, conseguir te ouvir, conseguir me colocar no teu lugar, que me parece que hoje é uma das questões que a nossa sociedade mais, né, está carente. E nós buscamos muitas vezes dentro de outros espaços, né? Às vezes até a partir de um programa, né? Ou de uma babá eletrônica, ou de uma educadora eletrônica, né? E só que isso é imprescindível que seja realizado pela família, com certeza. Né? Perfeitamente. Esta é a professora do curso de Pedagogia, Heloísa Helena Apel Mazo. Em seguida, continuamos o nosso bate-papo aqui no Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.
Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Muito bem, estamos de volta com a participação da professora Heloísa Helena Apelmazo, do curso de Pedagogia. E a pedagogia vai muito bem, obrigado, pois imaginem vocês num futuro, numa ficção, num futuro próximo, onde não existam mais professores. Isso é impossível. Ou seria um cenário onde finalmente os professores seriam valorizados. Então, o curso de pedagogia, embora surgiu, eu já conversei aqui até com professores da URI sobre essa questão da extinção de determinados cursos. Nada disso. E enquanto comenta sobre isso, a professora também fala conosco como tema final do nosso programa de um trabalho de coordenação que ela exerce na iniciação à docência. Realmente essa questão dos cursos de licenciatura, existe uma fragilidade, nós sabemos, uma vez que os professores, em termos financeiramente, o retrato social está bastante fragilizado. Existe, principalmente no nosso estado, existe toda uma luta com relação ao piso salarial, que ainda, dos professores de rede pública, que ainda não foi efetivado. Então, mas na verdade, na mesma medida em que nós temos dificuldades, na realidade nós estamos vendo um cenário, um novo cenário se efetivando quando o governo federal abre para as universidades federais e para as universidades comunitárias, que é o caso da URI, a possibilidade de ter um programa de iniciação à docência, onde os alunos têm a possibilidade de receber uma bolsa de R$ 400 mensais para aprender a ser professor. Então, é um trabalho muito interessante, onde os alunos têm a possibilidade de participar junto à escola campo, fazendo toda a observação, o acompanhamento de um professor experiente, e a partir disso ele volta para a universidade e tem condições daí de fazer uma discussão teórica daquilo que ele está vendo na escola. Então, essa aproximação que está acontecendo, com certeza qualifica o trabalho do profissional, né? E isso também, na medida em que nós temos um profissional mais qualificado, isso vai melhorar a qualidade do ensino de um modo geral, né? E dentro desse aspecto, nós não podemos dizer que o curso de pedagogia estaria, talvez, com uma possibilidade de não mais existir. Não, bem ao contrário, né? Nós, enquanto instituição, por exemplo, o URI, enquanto instituição comunitária, hoje nós temos 22 bolsistas, temos a possibilidade e perspectiva de aumentar esse número de bolsistas, e é uma coisa que o nosso curso hoje está com quase 200 alunos matriculados, quer dizer, temos uma perspectiva muito boa. E, na verdade, se nós fôssemos pensar, é um dos cursos que garante ao sujeito um acesso ao universo, ao mundo do trabalho, com diferentes possibilidades, desde a educação infantil, de 0 a 10 anos, trabalhando na gestão escolar, trabalhando depois em empresas privadas também, em órgãos, instituições governamentais. Quer dizer, é um curso que ele te dá uma perspectiva de trabalho muito grande. E nós estamos, alguns anos atrás, realmente, nós tínhamos uma dificuldade, uma vez nós termos diferentes instituições públicas, e também ensino à distância, que também é uma outra realidade que surgiu. Mas, com certeza, nós estamos muito felizes com os alunos que nós temos, né? E os alunos participam da semana acadêmica, agora que iniciou na segunda. Isso, nós estamos com uma semana acadêmica, um trabalho assim, bem diversificado, discutindo várias questões. Na segunda-feira nós tivemos um Cine Educação, onde houve a possibilidade de se fazer uma discussão em vários aspectos sobre a questão educacional. Então, dentro de diferentes
né, de um olhar sociológico, de um olhar psicológico, pedagógico, porque, na verdade, o ato educativo é um fazer que requer diferentes olhares, né? Nós não conseguimos somente ficar na questão só do pedagógico, então nós precisamos ter toda essas diferentes dimensões, né? Ontem também nós tivemos um trabalho muito bonito que foi feito com relação à música, a importância da música, né, a questão da ludicidade. Hoje nós vamos ter também a questão, né, de alunas egressas que vão trazer a sua contribuição, né, e uma interação entre as acadêmicas, que é algo assim, essa troca é extremamente importante no contexto. Na sexta-feira nós vamos ter um teatro que também vai versar sobre a questão das nossas origens missioneiras. Então, é uma semana acadêmica assim, bastante recheada e que traz ao profissional que está se formando uma visão bem ampla do ato educativo, né, que requer do professor diferentes leituras. Muito bem, muito obrigado pela participação, professor. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. Esta Heloísa Helena Apelmazo. O Café Missioneiro termina aqui. Amanhã estaremos de volta nestes programas curtos do período eleitoral. Muito boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.